Me chamo Isabel, tenho 32 anos e sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O que eu vou contar aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu me lembro que era julho de 2016 e eu e mais 3 amigos, Miguel, Roberta e Álvaro, combinamos de acampar. Era algo que queríamos fazer há muito tempo, mas nunca conseguíamos conciliar as agendas. Sempre um de nós ficava preso no trabalho. Eis que finalmente conseguimos organizar um final de semana em que todos estavam livres. Depois de verificarmos algumas recomendações de locais, decidimos que acamparíamos próximo a uma cachoeira na cidade de Cajuru, cerca de 70 quilômetros de distância da nossa cidade. Álvaro veio todo animado mostrar as fotos do lugar. O lugar era realmente lindo e convidativo. Pelas nossas pesquisas, vimos que muitas pessoas já haviam acampado por lá e nunca houve problemas ou incidentes que fizessem nós desistirmos de ir, considerando a distância da cidade. No fim, acreditamos que o lugar era seguro, especialmente por ficar longe das principais rodovias e acessos à cidade. Partimos no dia 15 de julho daquele ano. Era uma sexta-feira agradável e ensolarada. À tarde, logo após o almoço, organizamos todas as coisas que levaríamos: barracas, churrasqueira, comida, bebida, alguns utensílios para fazer fogueira e mais algumas coisas. Era metade da tarde quando nos dirigimos ao local. Foi uma viagem de cerca de 1h30. A viagem foi tranquila e divertida. Quando chegamos próximo ao local, notei que havia um posto de combustível cerca de 2 quilômetros antes da entrada. Foi, de certa forma, um alívio saber que não ficaríamos tão distantes de algum estabelecimento, caso precisássemos, mesmo que fosse um pouco distante. Tivemos um pouco de dificuldade em encontrar a localização exata. A pequena estrada de chão que dava acesso ao local estava com um mato ao redor tão alto que quase não dava para encontrá-la. Foi um pouco difícil entrar naquela estrada com o carro, mas depois de algumas manobras, conseguimos. Andamos uns 200 metros e lá estava, melhor do que havíamos visto nas fotos. Uma cachoeira magnífica, enorme. Ao redor, a grama estava baixa e também havia uma areia clara que deixava o cenário ainda mais lindo. Estacionamos o carro embaixo de uma árvore imensa, com seus galhos gigantes, que ficava próximo à queda d'água, a uns 50 metros de distância da estrada principal. Depois de estacionar o carro, começamos a descarregar as coisas e montar as barracas, pois o sol já estava se pondo. Depois de tudo montado e organizado, fizemos uma fogueira. Começamos a assar um churrasco e relaxamos ao som da natureza, sob aquele lindo céu estrelado. A lua brilhava imensa no céu. Definitivamente aquela noite estava um espetáculo. Aquilo tudo era o que precisávamos. Tudo até então estava colaborando para que aquela noite fosse uma noite incrível. Infelizmente, nem tudo acontece como previsto. Não havíamos nos dado conta de quanto tempo havia se passado desde o momento em que chegamos ao local. Era cerca de 22 horas quando, do nada, ouvimos um grito alto vindo do início da estrada que dava acesso àquele lugar. Naquele momento, olhei para Álvaro e ele disse que talvez pudesse ser alguém chegando para acampar também, pois sabíamos que aquele lugar era muito frequentado. Miguel e Roberta nem se incomodaram e continuaram a conversar e rir. Não sei porquê, mas comecei a me sentir estranha. Comecei a arrepiar o corpo todo, pois havia uma sensação de que alguém estava nos observando. Na hora não dei muita importância, pois pensei ser coisa da minha cabeça. Talvez o cansaço do dia corrido estivesse contribuindo com aquela sensação. Decidi colocar mais lenha na fogueira, já que àquela altura o fogo já estava diminuindo.
Fui até o carro, peguei mais lenha, pois já havíamos trazido junto com outros utensílios. Coloquei a lenha na fogueira e num instante ela já havia ganhado força novamente. Voltei para o carro para fechar o porta-malas. Neste momento, ouvimos um uivo tão alto próximo à mata que cercava a estrada, que instantaneamente nos fez pular. Meus amigos saíram correndo em direção ao carro onde eu estava. Nossa primeira reação foi entrar no carro e acender os faróis, na tentativa de fazer um sinal de alerta e também para poder enxergar melhor o que quer que pudesse estar ali. Foi então que eu não podia acreditar no que os meus olhos estavam vendo. Havia um animal gigantesco parado bem no início da estrada em meio ao matagal que crescia ali. O animal era imenso, tinha pelos acinzentados com uma cabeça enorme. Os dentes eram tão grandes que não cabiam em sua boca. Seus braços eram tão longos que praticamente tocavam o chão. Seus olhos brilhavam e nos encaravam. Perguntei a Álvaro o que ele achava que poderia ser aquela coisa, e ele, com a voz trêmula e vacilante, me disse que achava ser um lobisomem. Em um súbito, decidi buzinar para ver se afugentava aquela criatura. Talvez o barulho a espantasse. Segundos depois, eu descobri que não poderia ter tomado pior decisão. Aquilo, em vez de afugentar a criatura, chamou ainda mais atenção. A fera pôs-se de pé e soltou um uivo bestial. Nunca havia ouvido som mais aterrorizante do que aquele. Todos nós nos encolhemos dentro do carro. Quando a criatura ficou de pé, pudemos ter a noção do seu tamanho. Era terrivelmente assustador. Não tínhamos armas ou qualquer coisa para nos defender. Apenas a faca que usamos mais cedo para cortar a carne. Percebemos então que aquele bicho saiu em disparada em meio ao matagal e vinha em nossa direção. Desesperados, lembramos que estávamos estacionados embaixo de uma grande árvore. Decidimos então sair do carro e subir naquela árvore, utilizando o capô do carro como escada. Assim que subimos, a fera alcançou o nosso carro. Víamos aterrorizados a criatura farejando tudo ao seu redor. Estávamos tão assustados que não conseguíamos emitir um som sequer. Ainda bem, pois a criatura não nos percebeu. O lobisomem continuou farejando e pudemos ouvir um som como de um grunhido, misturado com uma respiração ofegante. Então, a fera dirigiu-se até o lugar onde havíamos montado as nossas barracas e começou a destruir o que podia. Arremessou algumas coisas, quebrou outras. Também foi até o carro e passou suas garras pela lataria. Acredito que no intuito de deixar uma mensagem clara. Ele não nos queria ali. Ficamos imóveis durante a madrugada toda. Estávamos tão apavorados que não queríamos nos mover ou fazer um mínimo barulho sequer. A besta rondou aquele lugar a madrugada toda, até próximo ao amanhecer. Pudemos ouvir seus últimos grunhidos até entrar na mata adentro e desaparecer. Assim que o sol apareceu, entramos no carro sem pensar duas vezes e partimos dali sem olhar para trás. Até hoje, nunca compartilhamos essa história com ninguém, apenas entre nós. Hoje, confesso que todos nós temos receio de qualquer aventura que envolva matas, fazendas. Só nós sabemos o que vivemos naquela noite terrível. Ouvindo os vários relatos de pessoas que já passaram por experiências parecidas, não duvidamos nem um minuto sequer, pois nós passamos pela mesma coisa naquela noite.